Fala galera, está no ar pela CBN Campinas o Performa que Pode, nosso bate-papo semanal sobre inovação, tecnologia e os bastidores de quem está moldando o futuro dos negócios. E nosso convidado de hoje já teve à frente de decisões que mudaram campeonatos, é especializado em direito esportivo e hoje vai ser quente, hein? Roda a vinheta! Fala galera, eu sou o Samir Caran, estou com meu grande amigo Zé Negri aqui hoje recebendo mais um convidado no Performa que Pode na CBN Campinas. Quem é que vai estar com a gente hoje, Zé? Advogado especialista em direito desportivo, doutor João Felipe Artioli. Boa! Nosso Bem-vindo. querido João. João, famoso João. Famoso João. João, muito bem-vindo aqui, doutor João Felipe, né? Posso chamar só de João Felipe? Porque Pode. é mais curto aqui, né? Então Já tá já temos acostumado uma intimidade. também, né? João, um grande amigo Boa. aqui de longa data. E hoje o papo vai ser muito bacana. Temos 3 assuntos que eu, adoro. Esporte, né? Você tem aí uma longa carreira, né, no esporte. Tecnologia, vamos entender como essas coisas se misturam, né? E também direito, né? A gente tem que fazer direito, né? Não pode fazer errado, né? Aquela brincadeirinha. Mas, João, conta um pouquinho hoje, então, como essas coisas se combinam para o pessoal que está ouvindo aqui. Esporte, tecnologia, dados. Será que é só no futebol, né? Ou em outros esportes que você também tem bastante experiência aqui como advogado esportista? Tem alguma tecnologia por trás ou não? Boa noite, Samir. Boa noite, Zé. Agradeço o convite. É um prazer participar. E hoje o esporte, cada vez mais, ele depende da tecnologia. Tem muita coisa que os torcedores e entusiastas de outros esportes que não só o futebol, eles desconhecem. Mas o esporte de alto rendimento, ele sempre dependeu de tecnologia. E cada vez mais vem dependendo e essa tecnologia ela vem aumentando. E não só para desempenho. Principalmente o futebol. O futebol hoje é business. Não é só o esporte em si. Perfeito. E justamente por isso a tecnologia, as formas de patrocínio, elas também encontraram na tecnologia uma forma de conseguir alcançar outros públicos já em nível mundial, não só regional. E atender demandas específicas de cada país, fazendo as publicidades de acordo com aquelas culturas, com aquilo que é consumido em cada localidade. Caramba, até a publicidade. Até a publicidade. A gente estava lembrando aqui nos bastidores, falando sobre o Moneyball do Brad Pitt, né? O quanto essa questão, por exemplo, dos dados tem influenciado o jogo no dia a dia, né? Totalmente. Influencia hoje, principalmente com apostas, influencia também, que é o que também ajuda a controlar os problemas de fraude esportiva, né? Fraudes em apostas esportivas, mas o scout que já existia, ele vem cada vez mais se aprimorando. Um exemplo muito grande, pegando na linha do Moneyball, aqui no Brasil, no futebol, foi o Flamengo, ali, não lembro agora exatamente o ano, foi do Jorge Jesus. As contratações daquele ano, elas foram feitas exclusivamente em cima de dados. A contratação específica do Pablo Mari para a defesa do Flamengo, ela preencheu requisitos para suprir aquela vaga, não só na posição, mas com as características necessárias para formar a dupla de zaga com o Rodrigo Caio e compor todo... Dá um exemplo bem legal esse assunto, assim, envolve tudo, né? Como você falou, scouting, envolve performance, né? O time quer melhorar o seu rendimento, envolve até depois dinheiro, grana, né? Patrocínio, como usar. Vamos começar assim, dá um exemplo pra galera, que tipo de dados a gente tá falando, como é que isso é coletado hoje, assim, você tem, por exemplo, no futebol, esses casos que você tá falando do Flamengo, que tipo de informação vale ouro ali, por exemplo? Hoje, dentro do clube especificamente, você vai trabalhar com os wearables, né? Tá. Com GPS, Sensores, vamos dizer assim, tá. Que é para trabalho da comissão técnica, preparação física, a fisiologia, para você saber exatamente qual é a condição física, qual é o desempenho, como está performando aquele atleta. Fora disso, necessariamente e normalmente, os outros clubes não têm acessos a estes dados tão restritos que pertencem ao clube. Mas como você tem os jogos são públicos, por assim dizer, né, de acesso público, você consegue fazer essas medições. E com base nessas medições, existem sistemas, existem programas, inclusive existem empresas especializadas, que elas fazem o scout de jogadores específicos, justamente para que possa fornecer para outros clubes na hora de contratação, que foi o caso do Pablo Mari, que ele não era a primeira opção de contratação do Flamengo, ele era a terceira.
Caramba. Quando o Jorge Jesus pega a lista com as características, ele falou, eu quero essa característica aqui. Então era a terceira opção de contratação. Então todos esses dados, todo esse trabalho feito agora maciçamente com inteligência artificial, ela já vem acontecendo nos últimos anos, justamente para fomentar empresários, os próprios empresários, né? Nós temos clientes, tem uma empresa inglesa que atua no futebol e também ela fundiu recentemente com uma empresa americana que trabalha em outros esportes, basquete, beisebol, futebol americano. E eles utilizam muito isso para acompanhar os próprios atletas e também para captar atletas. Tanto que eles têm jogadores no Real Madrid, no Milan, Inter de Milão, Roma, Benfica, Porto. Todos esses dados são coletados e são trabalhados justamente para apresentar o que tem de performance, que acaba sendo também o valor de mercado do atleta para o clube, numa negociação, acaba sendo uma moeda de negociação para melhorar contratos ou para fechar melhores contratos. São todos dados coletados a partir principalmente das transmissões. Entendi. Análise de imagens, análise também, de imagens, de de jogos, e não é um jogo ou outro. Essas análises elas são completas. É de um campeonato inteiro, de uma temporada inteira. E como é que isso impacta a carreira do atleta, João? Hoje, por exemplo, ser um atleta de alta performance e, sei lá, 15 anos atrás, 10 anos atrás, não sei quanto tempo, isso impacta você que atende, né, diretamente, representa, né, alguns atletas até juridicamente, né, no seu escritório. Como é que isso você tem sentido que os atletas são impactados com toda essa tecnologia que está hoje, além do que antigamente era simplesmente, cara, botar ali o uniforme e sair jogando? Renato Gaúcho, ele fala, assiste meu DVD. Era assim que funcionava. O problema do DVD e depois links do YouTube, eles eram os jogos que te interessavam. Exatamente. Onde o cara foi bem. Onde jogou bem, tá ali, você fala, esse é o novo Pelé. Mas hoje, principalmente com a descentralização da transmissão dos jogos, que vem acontecendo, com os streamings principalmente, com acesso gratuito, por assim dizer, pelo YouTube. Aberto, totalmente aberto, vários agora. Exatamente, então você não fica restrito àquele campeonato. Até não muito tempo atrás, a gente assistia a primeira e segunda divisão. Hoje você assiste até a Série D. O que você quiser. Sendo transmitidas, né? Na Federação Paulista, e até é interessante essa descentralização, também por questões de manipulação de resultados. A Federação Paulista, ela transmite no seu canal, ela fez uma parceria com o YouTube e agora com a Cazé TV para transmitir todas as partidas dela, todas de todas as categorias, sem exceção. Justamente para evitar esse tipo, porque você tem a imagem para você coletar o dado e saber o que aconteceu naquele jogo com precisão. Então, também a tecnologia ela traz essa facilidade para controle, para transparência, para compliance, porque o futebol, né, o esporte em geral, ele é um produto e esse produto ele custa. Então, se você tiver alguma dúvida de que aquele resultado ele foi manipulado de alguma forma, você vai ter imagem para comprovar. Vai ter a imagem, isso vai custar nos patrocínios. Né? Então, essa difusão que acabou acontecendo da tecnologia, ela tem sido mais benéfica. E para o atleta, dessa forma, ele não precisa fazer... Ele nem adianta ele fazer o corte. Primeiro que eles já contratam seus scouts, se os próprios empresários não fornecem. Entendi. E é justamente ali que eles acabam mostrando. Eles precisam, quanto mais de alta performance ele for, não só de times grandes, mas primeira divisão principalmente, mais necessário para ele. É a democratização da informação, né, que a gente fala. E branquinho na súmula não pode mais agora. Não pode mais, nem tem como. Olha só. Como é que fica, João, LGPD nesses casos? Dúvidas? Não sei. De quem é essa informação? A gente fala que a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, né, ela protege, até onde eu sei, você é especialista, né? Eu sou só entusiasta no assunto, mas protege ou deveria proteger as pessoas, ter a posse dos seus dados e evitar, vamos dizer assim, divulgação de dados pessoais. Quando você tem, por exemplo, um relacionamento com uma empresa, ela não pode usar aquela informação e sair divulgando isso para outras empresas ou outros fins que você não autorize, certo? Como é que fica isso? O atleta está lá dentro do clube, sensorizado, monitorado, aquela informação é dele ou é do clube? Se ele sair do clube para outro, ele pedir, não, quero que delete as minhas informações, como é que fica isso? Hoje tem algum tipo já de discussão, de jurisprudência em cima disso? Pouquíssimos clubes trabalham isso ainda. Em tese, e colocando num mundo bem assim, que tudo funcione,
Os contratos deveriam ter previsões muito expressas e até detalhadas sobre como esses dados são tratados. Muito embora a lei já preveja muito disso e tem que se seguir o que está na lei, independentemente de um contrato. Mas ainda é muito incipiente, isso é muito novo de como que se trabalha. O que dá para dizer nesse momento, as partidas de futebol, elas são de acesso público. E a própria Lei Geral de Proteção de Dados, ela permite que você utilize as informações daquilo que foi transmitido. Exatamente pelo fato de ser público. Ali tudo Exatamente, bem, por ser público. transmitido. Ela tem um caráter público, por assim dizer. É um evento privado. Perfeito. Né? Tem a detentora da transmissão, mas ela está ali publicamente para qualquer um assistir. Então, nesse sentido, você consegue extrair as informações. Então, não seriam dados protegidos que não poderiam ser acessados por outras pessoas. Desde que você gere os seus dados. Claro, a forma que você vai trabalhar esses dados, ela também vai ter uma implicação. Mas dentro do clube, ainda a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ela ainda não entrou nessa questão, até porque é recente, né? É algo muito recente. Mas, a princípio, a gente pode partir como se fossem dados convencionais. Eu contrato você, os seus dados, eu tenho o dever de proteção desses dados, porque eles estão armazenados comigo. Com você, entendi. Então eu tenho que proteger esses dados, eu não posso deixar vazar, eu não posso negociar esses dados. Então, esses dados que são coletados do desempenho do atleta, eles estão sob a posse do clube, mas eles pertencem ao atleta. Exato. Também. O clube, a gente chama acho que como controlador, né? Ele tem, exatamente, ele é o controlador do dado, mesmo a posse sendo do atleta. Né? Até vejo que, de uma certa medida, os dados coletados durante a vigência do contrato também podem ser de propriedade do clube. Interessante. Mas para uso polêmico. Dele próprio. Boa. Não para divulgação, não para negociação. É como se fossem informações médicas. Isso, entendi. Exato. Mas, e até fazendo esse paralelo, informações médicas no futebol é comum e até necessário, em contratação de atletas, os departamentos médicos se conversam. Para já saber qual é o histórico do atleta. Claro que o clube... esse aí tá zoado, é melhor. Ou mesmo que tenha, né, algum outro problema prévio. Já foi operar 3 vezes. Porque o clube que contrata, ele vai fazer os exames. Entendi. Mas você pede as informações para fazer uma anamnese. Entendi. Ela não é condição para você não contratar, mas para você saber aquilo que acontece fisicamente, porque o clube também é responsável pela saúde, né? Então, com os dados... Legal. Daqui a pouco a gente vai ter scouting ou seleção de jogadores só por IA? Já está acontecendo. É mesmo? A inteligência artificial pode estar definindo as escalações daqui a pouco. É muito possível. Perfeito. João, vamos fazer uma pausa rápida e o papo continua logo depois do intervalo. Segura aí que voltamos já já. Performa que pode na CBN tem o oferecimento de HPE Unlock Ambition e Performa IT, o futuro hoje. Estamos de volta com Performa que pode na CBN Campinas, hoje com João Felipe Artioli, e estamos falando aqui sobre, agora entrando no tema da IA nos esportes, a inteligência artificial, né? O Zé perguntou aqui, pode estar definindo, por exemplo, escalações, quem é que vai para a seleção brasileira? Você acredita que estamos próximos disso, ou já estamos vivendo isso, onde não são mais as pessoas que vão tomar a decisão de tantos dados que a gente já tem hoje coletados? Será que a IA vai estar definindo, por exemplo, as escalações das contratações? Com certeza, e isso já vem sendo utilizado, a IA, para... Penso que a melhor forma da utilização é como mais uma ferramenta. Tá bom. Boa. E não como meio decisório. Não substituindo, por exemplo, o técnico ou o cara que faz o scouting ali, né? O profissional que faz a seleção, mas empoderando ele de decisões ou recomendações. Exatamente, porque vai dar uma amplitude para ele muito maior. Eu tenho uma visão tanto quanto polêmica, até conversando com alguns amigos, que fizeram um teste na advocacia. Tá bom. Um advogado IA. Tá bom. Atuando numa audiência. Claro que ele foi absolutamente bem, porque foi muito rápido, tem muitos dados, tem muito mais informação do que o cérebro humano. Só que tem um detalhe que a IA não tem, e eu acredito, isso é uma opinião totalmente pessoal minha de momento, que eu não sei se chegaria a esse refinamento total, que é justamente aquela... fazer o imponderável, justamente aquilo que já não tem um histórico. Entendi. Tomar alguma decisão, entre aspas, intempestiva, nova, que acaba mudando o rumo, que em tese seria uma conduta errada, mas que acaba dando um caminho
né, Eu usar entendi. muito mais o Fugir do senso comum. Do senso comum. Porque aí, do padrão. exatamente, ela funciona dessa forma, Com ela padrões. funciona com probabilidades e padrões. exatamente. Então, a maior chance é de que ela vá analisar aquele contexto onde ela está inserida e dar uma resposta, uma orientação, uma recomendação que na maior parte dos dados que ela tem e foi treinada, acontece. Mas você está dizendo que tem alguns casos que o advogado ele tem que ser justamente ao contrário. Ele não é para ele ir para o senso comum, Exatamente. ter aquele sentimento de que, cara, aqui eu vou ter que ir para o extremo, para ir para a extremidade, é isso? Eu já tive em audiências algo que você fala, isso não se faz. Entendi. Mas foi E justamente foi o que mudou o rumo. O que mudou o rumo e deu certo. Mas uma IA ela seguiria um padrão. Se você levar isso para o esporte, para o futebol, você vai ter ali, você tem aquele jogador que ele pode não preencher absolutamente todos os requisitos, mas ele tem uma ou duas, três qualidades que eventualmente num momento específico de um jogo, ele pode decidir uma partida porque ele dribla, ele só joga naquele canto do campo, para um jogo inteiro ele não serviria. Mas dependendo da situação do jogo, aí o feeling do técnico ele fala, é ali. Se a gente pegar o Inter de Porto Alegre, que foi campeão da Libertadores, gol de Adriano Gabiru. Ninguém. Adriano Gabiru. Meu Deus do céu. Que IA queria prever algo. Não fosse mau jogador, muito pelo contrário. Mas dentro daquele time do Inter, quando você imaginaria que naquela posição que o Abel colocou ele, naquele momento do jogo, que aí é o treinador que conhece o atleta que ele tem. Sim. Então, isso eu não consigo ver a IA, por mais que avance, ela chegando nesse nível de refinamento. Porque é feeling, literalmente feeling que tem. Aí vem muita intuição, compaixão e outros elementos que a gente tem como ser humano que a IA nunca vai chegar de fato. O momento do jogo, o calor, às vezes você olha... Eu gosto muito da Copa de 94 de ver como eles conversavam quando chegou para os pênaltis. E você vê um próprio Romário falando, eu fui bater porque era minha responsabilidade, que eu não batia pênalti e não batia. Mas é exatamente isso, o Maia jamais ia falar, Parreira, põe o Romário para bater, não ia. Ela olhar números, ela ia olhar números, o Romário nem bate pênalti, você tá maluco? Final. Não é lógico. Mas é justamente nisso. Agora. Mas a emoção ali de todo mundo, né? Ele como um exemplo, como um líder. Um dos melhores jogadores. Né? Era o melhor jogador do mundo na época. Exato, né? Apesar de ter sido Baggio, na época ainda estrangeiros não ganhavam. Sim. Então ele assumiu aquela responsabilidade como dele. Então isso são coisas que a IA não vai trazer. Né? E isso serve para qualquer questão do esporte. Aqui no Brasil, nas Olimpíadas. Eu não me lembro o nome dele, do salto com varas, o brasileiro que ganhou do francês. Ele simplesmente mandou subir o sarrafo acima do título mundial, que era do francês. E a expressão do... Eu lembro muito bem de assistir... A expressão do... Quando ele manda subir além, a expressão que ele derrotou o francês ali. Nossa. Que se ele pulasse... No emocional. Né? Porque se ele passasse como ele... Se ele fosse igual, empatar, o cara ainda... O cara tava na zona de conforto dele. Na zona de confiança. E aí, com certeza, a cabeça do francês passou. Se ele pular, ferrou. Literalmente, ele ficou tremendo. O brasileiro não tinha nada a perder. Né? Não era lógico ele subir daquilo, que ele nunca tinha saltado daquela altura. Mas ele saltou, passou, e ali desmontou totalmente o francês. Né? Boa. João, falando essa parte do scouting e tudo que tanta parte de dados e IA hoje tem de alguma forma apoiado, e eu vou dizer até revolucionário o esporte, como é que isso está se cruzando com a questão de apostas dentro desse meio? O que você tem visto nisso? As casas de aposta, isso é uma coisa interessante de dizer, porque a gente tem por muito que está acontecendo, principalmente no futebol, de que é um grande problema, é um grande problema existir casas de aposta. Tá. Eu sempre fui da opinião de que é melhor alguma regulamentação do que regulamentação nenhuma, que era o que acontecia. Porque dizer que a aposta não acontece é tapar o sol com a peneira. Sim. Então é melhor regulamentar, porque regulamentar não vai fazer a pessoa jogar. Todo mundo, muita gente já jogava. Eu nunca joguei, mas por estar inserido no futebol, por posição na Federação Paulista, no Tribunal de Justiça Desportiva, então... Eu evito, inclusive meu pai, que gostava um pouquinho, falei, apaga para não ter qualquer problema. Pode, exato. Mas a partir do momento que teve a regulamentação, ficou melhor, porque a banca não perde. Exato. A casa ela não quer pagar milhões de premiação. Tanto que, quando a aposta ela é muito... E aí eles já têm os dados. Então você vai ter os dados dos jogos e os dados de quem aposta. Então é um apostador que criou uma conta nova, a atenção é muito maior. Eles têm graus de análise. E o tipo de aposta, então, como as casas de aposta já existem há bastante tempo, né? Não é uma novidade só pra gente aqui agora, eles têm um histórico, como que se aposta. Então, eu cheguei a ver
tentativas de propor um projeto de lei que não pode apostar em cartão amarelo, não pode apostar em minuto. Não, quando você proíbe, você dá brecha pro ilegal. Sim. Porque justamente ao basquete você aposta o arremesso em minutos. Daqui em 2 minutos vai ter um arremesso de 3 pontos. Isso é natural. Caramba, sério? Sério. E agora no futebol já tem coisas que são estranhas. Quem apostaria em sã consciência em 10 escanteios do time visitante em 10 minutos? Ninguém Não tem aposta nem, isso. Nem como Porque a gente imaginar sabe que isso. tem jogo que às vezes tem 2 escanteios. E aí você começa. A casa de aposta fala estranho. Pontos fora da curva, né? Ninguém costuma apostar nisso, que é futebol. Entendi. Então ninguém costuma apostar nisso. Pô, 10 do time visitante, por quê? Aí você vai assistir o jogo. E aí você tem as empresas, a Federação Paulista ela usa 2 empresas que a CBF também usa, e ela tem uma pessoa específica que só faz isso. Então todos os jogos que analisa possíveis fraudes, exatamente. Isso? Então todo jogo, então as casas de aposta elas sinalizam. Esse jogo tá com uma aposta muito fora do padrão. Não é só ser fora do padrão, é muito fora. E aí vai para análise do jogo. E a casa de aposta ela já fala, você já começa a olhar zagueiro, aí você começa a ver o zagueiro que naturalmente cortaria uma bola para frente mandando para escanteio, né, dando um jeito. Tem algumas coisas que eu... Então a tecnologia, nesse caso, ela pode ajudar a cercar também, certo? Exato. A evitar fraudes, ou seja, essa própria análise comportamental, seja dos apostadores, ou seja, do próprio esporte ou do jogo em si, você vê isso já acontecendo? Assim, Sim. as empresas ou as federações estão se movimentando para bloquear o uso indevido, vamos Sim. dizer assim. Eu não posso falar por outras federações, mas CBF, Federação Paulista, Legal. um dos motivos de eu ter ido pro TJD foi muito mais focado nisso, até pelos meus posicionamentos. E a tolerância é 0. Boa, muito bom. Como auditor, eu inclusive bani alguns atletas, que não eram a primeira vez. Entendi. Então esse é o motivo que eu comentei, a federação transmite todos os jogos. Por quê? Na hora de analisar, você tem material. E quem faz boa. análise não é só daquela partida. Entendi. Você vai Então, começando a ver todo o histórico, né? quais são os jogadores envolvidos? Começa a ver aí você tem a inteligência artificial, ela mapeia outras partidas desse jogador. Esse jogador, Aí ela ele já mostra pode falar, pra ele não sempre é se padrão. comportou desse jeito e nessa partida específica teve um comportamento Exatamente. diferente. Já acende a luz amarela ali. E ela consegue dizer, Interessante. e até com certa precisão, não foi uma... a gente tem essa, para quem joga futebol, você jogou mal. Então ela já tem esse refinamento de dizer, isso não foi jogar mal. Entendi. Uma coisa é variar a performance, Exatamente. outra coisa é o comportamento ser diferente. Exato. Então você tem um zagueiro. O que você espera? Que ele vai dar o confronto, que ele vai fazer falta. E quando você vê o jogador simplesmente passando pelo zagueiro, o zagueiro vira. Aí ela fala, não, isso não é o comportamento nem dele. Interessante. Porque ele daria aquela butinada na intermediária já pra matar a jogada. Interessante. Entendeu? Quebrar a perna também, já viu a aposta de vou quebrar a perna do zagueiro, né? Você falou aí de tribunal desportivo, assim, conta pra gente quais foram decisões aí emblemáticas ou tem algum caso interessante aí que misture hoje essa questão, por exemplo, do VAR. Você acha que isso ajudou no mundo jurídico? A tecnologia ela ajuda ou ela de alguma forma complica ainda mais a vida dos advogados, vamos dizer assim, que está ali por trás? Qual a sua visão sobre esse encontro, né, entre a tecnologia, por exemplo, né, do VAR, que já toma decisões ali, o tira-teima ali digital, algumas coisas, e antes, sem isso, né, ainda tinha questões que ia para um tribunal desportivo. Você acha que a tecnologia está influenciando esses tipos de decisões? Tem algum caso específico? Ela influencia em diversas frentes. Em lances de expulsão, que necessariamente são julgados no TJD. Então, 2 cartões amarelos que se tornam vermelho necessariamente é julgado e a expulsão direta também. Tá. Ela ajuda você a ter a medida da gravidade do lance. Via de regra, os árbitros, os bem preparados, eles relatam da forma correta. Mas você consegue ali... que, claro, muitas vezes... É ali que você vai ver alguma punição extra, Exato. né? Quantos jogos de suspensão, se é só um, se é uma, duas, Tá. ou se você desclassifica. Entendi. Porque a procuradoria, dependendo do lance, eu lembro, foi o lateral esquerdo da Ponte, o Ourinho,
Inclusive foi numa véspera de derby, a gente Caramba. conseguiu... Ele foi absolvido. Absolvido não. Ele cumpriu a automática só. Tá. E ele foi expulso numa partida contra o Criciúma por uma cotovelada. Ele foi denunciado por agressão. Tá. Então a mínima já era 3 partidas. Nossa. E com a imagem, e aí você tem diversos ângulos, Uhum. a gente mostrou que na verdade ele não deu uma cotovelada. Ele mexe o braço, na época a gente Entendi. mostrou, ele mexia o braço, mas os dois estavam abaixados Disputando. para né? arrancar, na verdade. Tá. Então ele foi ganhar espaço. Ele faz o movimento, mas não é nem direcionado, mas da posição do árbitro parecia. Parecia. A gente desclassificou para atitude antiesportiva, se não me engano. Era uma partida, ficou em uma partida e ele ficou livre para jogar. Então a imagem ajuda nisso. Inclusive eu usei na defesa nesse dia o lance do Leonardo na Copa de 94. Boa. Lembro. Para mostrar o que era uma cotovelada. Aquilo foi Aquilo é uma cotovelada. Aliás, uma bela cotovelada, diga-se de passagem. Então isso ajuda muito. Não estamos incentivando, Não, deixando de claro. jeito só nenhum, um pelo amor lance de Deus. emblemático. E aí você tem o VAR que, tirando a forma como ele é aplicado, que eu não vou entrar, que aí é uma decisão de protocolo, Uhum. eu entendo que ele é muito melhor com do que sem. Muito bom. O chip na bola, para mostrar se a bola entrou ou não, que eu entendo que é legítimo. Tem muita gente que fala, mas perde aquela coisa mais raiz. A Alemanha perdeu uma Copa do Mundo para a Inglaterra por uma bola que entrou. La Mano de Dios, por exemplo. Lá, mano, dia de hoje não aconteceria. Não aconteceria hoje. A França não teria ido para a Copa de... Não lembro de que ano que o Henry faz o gol Isso, com a mão contra a Irlanda. também, verdade. né, na repescagem. Então assim, mas é a malandragem do futebol. Talvez tenha algum limite aí. Então o VAR ajuda nisso. Ele acaba... Deixou mais justo, você acha? Sim, Mas ao mesmo Muito tempo embora a gente- deixa o esporte mais... Chato. Exato. Essa é a palavra ou não? da forma que está sendo usado, opinião. sim. Da forma Tá. que está sendo usado, sim. O que choca muito é quando você vê lance que todo mundo assistiu e viu o que é e o árbitro toma uma decisão diferente. Isso é meio estranho, ainda mais quando você escuta o áudio e você vê todos os árbitros ali do VAR falando, olha, não quer analisar, Vocês têm veja. acesso a isso depois. Sempre é divulgado. O áudio eu não sabia. Agora um pouco mais próximo depois do jogo. Antes demorava. Entendi. Mas você precisa ter. Tá bom. Já que tem o VAR, você precisa ter a transparência. Correto. Tanto que a FIFA testou já na Copa do Mundo de Clubes o árbitro do estilo do futebol americano. Isso, eu vi. Ele fala Ele no vai, toma a microfone. decisão e fala. Aí eu já acho que não combina. Que o árbitro tomou a decisão ali, põe no telão com a decisão e tá resolvido. Tá. Porque é um jogo mais dinâmico. O futebol americano ele para um pouco é mais. bem parado, né? O É, jogo. ele Aliás, é- eu adoro, né? Futebol americano também, assisto demais, mas às vezes o que irrita é isso, né? O número de paradas que tem Exatamente. toda hora, bandeira, para, todo mundo se E aí reúne. o torcedor ali no Monta ali estádio. um conselho administrativo para tomar uma decisão, junta 9 árbitros. Gente, mas vamos lá, né? Você Assistir. precisa fazer andar. A gente quer ver algo mais dinâmico. Mas né? é legal porque isso mostra que também se quer tentar de alguma forma. E a tecnologia ela ajuda. Sim. Eu também penso que não deve abusar dela. O equilíbrio, né, Tem que João? ter um Acho que talvez o equilíbrio. ponto é Tem que como ter um que a gente equilíbrio. encontra esse equilíbrio, né? De Exato. ser justo, né? Trazer a justiça ali pra realmente, cara, foi mão, mas que não deixe o esporte ruim de Moroso. assistir, moroso. 5 minutos para decidir se teve ou não um impedimento, quando na televisão a gente já estava habituado, a Rede Globo ia lá, traçava a linha, estava impedindo, não estava impedindo, acabou. Bora. Era passa dali, no meio do era outro lance e a rápido. bola rolando, Bola né? rolando. Agora, Agora, também para questões de erro de fato e de direito, que é o que leva à anulação de partida. Eu tenho. Eu até Você tem um escrevi caso bom esse daí, não tem? não. O que a gente conseguiu exatamente. A tecnologia, tanto que foi proibido. Lembra que os técnicos usavam radinho? Sim. Isso foi proibido justamente para você não ter acesso à informação de fora, antes do VAR. entendi. Então, ponte Aparecidense, o repórter, o delegado da partida perguntou para o repórter, o delegado da partida, ele é delegado da partida, ele não faz parte da arbitragem. E nem mesmo o quarto árbitro poderia. Entendi. Então, quando você leva a informação e aquilo faz o árbitro mudar a decisão de campo dele, Uma influência externa Uma mudando influência a decisão externa. do árbitro, isso não exatamente. Mesmo com. Tanto que existem muitos protocolos para repórteres. Eles não podem ficar muito próximos e tem que tomar muito cuidado com o que eles falam. E você tem as câmeras mostrando Sim. também. pode. Aliás, Mas- o nome árbitro, né, vem de arbitrário, né? Ou seja, a decisão dele, ele tem esse dele, direito é de dele. arbitrar naquele momento. Né? Exatamente. João, falando um pouco dessa tua vivência que você teve hoje no direito do esporte, dá para ter alguma coisa relacionada a um paralelo do que a gente pode pensar no direito das empresas com o direito dos esportes?
A gente consegue aprender alguma coisa do que você tem no dia a dia e trazer para as empresas, cara? Dá, Zé. As empresas, aliás, elas têm utilizado, começaram a utilizar, né? Temos clientes, são empresas, elas já utilizam no RH inteligência artificial para analisar os currículos. Uhum. Então não tem aquela coisa de imprimir, ler, apontar. Eles estão tentando otimizar. Como para o esporte, Também. é a mesma É o lógica. scouting, mas É o scouting de scout da colaboradores, empresa. né? Vamos dizer assim. E muitas empresas hoje, cada vez mais, elas têm utilizado para monitorar desempenho de funcionário. Boa. Interessante. O que também é uma linha tênue. Exato. Sim. para o Polêmico. trabalho. Polêmico. Porque Pode, não pode, né? Exato, até quanto que pode, qual é a forma de monitoramento, quando isso deixa de ser um monitoramento saudável para algo tóxico, Sim. de aquela vigia que você não tem na empresa. Né? Tá me lembrando Foucault agora. Panóptico digital. Panótipo digital, exatamente. Você não sabe quem está te vendo, mas você Isso. sabe que alguém está te vendo. Alguém tá me vendo. É isso. Só que tem um limite nisso de quem está ou não está me vendo e qual a pressão que isso impõe na pessoa. Uhum. Porque você acaba levando, e esse é o perigo da empresa exigir um desempenho muito superior do que aquele que qualquer pessoa pode Sim. entregar. Em condições saudáveis, condições né? normais de trabalho. De trabalho, exatamente. Né? Daria para pensar no sentido de que qual deveria ser o meu melhor colaborador para aquele momento, para aquela configuração de time, usar People Analytics, alguma coisa, da mesma forma que você faz no esporte, né? Você falou do José Jesus, né? Cara, para essa posição, esse goleiro aqui, quais são as características que fazem mais sentido para essa posição, para esse momento, para esse time dentro desse contexto, né? Exato. E aí foi uma coisa legal você ter dito pelo seguinte, isso serve para o futebol, para qualquer contratação de empresa. Sim. Você tem todos aqueles requisitos qualitativos da pessoa. Boa. Mas quem é essa pessoa? Isso você não vai ter o dado. Uhum. Você vai ter o dado lá dentro. Isso. Mas antes você não vai ter. E é naquela coisa, né? Alguém conhece, vamos pegar no jogador de futebol, que isso acontece no futebol. Uhum. Eu tô pensando em contratar fulano. O treinador liga para algum jogador que já jogou com ele, que joga aquele jogador. Você conhece? Conheço. Como ele é? Como ele é no vestiário? É aquela coisa do futebol. Ele é de panelinha, ele é tranquilo, ele é de boa. Essa conversa acontece normalmente também no mundo corporativo. Normal, Então, você sentir também quem é essa pessoa, você não vai ter pela tecnologia. Não. Mas ela vai ajudar a empresa, se usada com limite, a medir desempenhos e saber de que forma esse desempenho vai ser utilizado pela empresa. A gente usa no escritório um sistema para gerenciar processos e o nosso trabalho. Com base nos dados que nós fornecemos e que a própria inteligência artificial do programa puxa do que nós temos ali. Uhum. Então ele já entende quais são os processos, os tipos de clientes que nós temos. Uhum. Então ele já consegue prever como estamos trabalhando. E com base naquilo eu consigo mensurar valores, horas trabalhadas. Então você consegue manter. Então para isso a tecnologia é muito boa. Agora, para você impor muito mais do que o ser humano é capaz, acaba sendo até injusto com aquela pessoa que trabalha, né? Aí a gente já entra muito na questão da discussão ética, de fato, da coisa. Sim, né? muitas empresas, inclusive, têm utilizado a IA para manter ou demitir. Nossa, e aí você entra num problema, trabalha de 8 horas, a pessoa, todos trabalham home office. Tem alguns que você vê ali, ele trabalhou 6. Ele entregou 3 vezes mais do que quem trabalhou 8 horas. E o que é entregar mais, né? Exatamente, mas dependendo da forma que a IA foi programada, aquilo é programado para ver, vai falar, olha, o Zé ele trabalha 6 horas e entregou muito. O Samir trabalha 8 horas padrão, mas a IA lê fala, mas o Samir trabalha 8 horas. Então ele vai dar o resultado para a empresa, se isso não for bem usado, falar, não, o Samir aqui é o que você tem que ficar. Quando eventualmente não é. Então você pode criar injustiças. Você falou uma coisa fundamental agora, João, que é usar do jeito certo. É uma ferramenta, são informações, é mais do que informação, é uma ferramenta que calcula, gera recomendações e pode orientar a tomada de decisão. Agora, como qualquer ferramenta, a gente pode usá-la do jeito certo e do jeito errado. Sim. Né? O ponto é como a gente está treinando e capacitando, empoderando o ser humano para usar as ferramentas de inteligência artificial da forma correta, né? Da forma ética, da forma onde ela não vai ali falar, cara, que você não toma essa decisão.
é muito mais falar sobre valor e resultado do que esforço. Sim. Nesse caso que você está falando. Então, a IA vai olhar, talvez ali alguns dados, dependendo se você usar a ferramenta errado, ela vai medir esforço. Pô, o João, o cara trabalha pra caramba, que tá aqui conectado, clicou 400 vezes no mouse. Puxa, mas quanto você gerou de valor? E o quanto que o Zé pode ter clicado 3 vezes no mouse e... Eu já comprei aquele mouse lá que fica dando voltinha assim já. que fica dando volta. Aí já fica clicando Faz sozinho, sentido, resolveu. né? Então, assim, é uma ferramenta, tá disponível. Cabe, eu acho, o nosso papel é conscientizar, né, as empresas e os líderes a usar a ferramenta do jeito certo. Então não adianta você usar isso para tomar decisão com base em dados errados, com base em dados e a gente chama de métricas de vaidade, né? Isso, por exemplo, em e-commerce, que são métricas que não estão gerando real valor. Agora, sim, eu acho que é muito importante, como você fez o paralelo do esporte, usar métricas que são, por exemplo, diretamente linkadas com a performance daquele clube, né? Com o resultado que aquilo vai gerar. O que eu queria trazer para você como pergunta, questionamento agora é assim, quais outros riscos jurídicos você vê ou tem visto que a IA está trazendo também para as empresas? Como toda novidade, ela traz inovação, traz coisas positivas, mas também agrega riscos. Que riscos hoje você enxerga os principais que a IA traz para as empresas como um todo, sejam elas do esporte ou para o mundo corporativo? Você falou em usar bem ou mal. Eu ainda vejo que tem uma terceira forma de uso, a preguiçosa. Olha, conta mais. O uso preguiçoso. Porque aquilo a IA vai tomar, não vai tomar o lugar. Na verdade, a pessoa que tem o conteúdo, se ela souber usar IA, ela vai voar. Isso eu tenho muito certo. Tem muita gente perguntando, mas no escritório você usa? Uso. Mas não são todos no escritório que usam. Os advogados novos não têm acesso. Ah, não tem? Não, porque senão ele não desenvolve a escrita. Interessante. A IA vai escrever para ele. A pessoa, a hora que você tirar a IA, ela não vai conseguir escrever uma peça. Boa. Então você precisa ter esse conhecimento. Sem esse combinar conteúdo. nada, a gente tem uma política muito parecida, né, para desenvolvedores, né? Nós somos uma empresa de desenvolvimento de software. Senão não vão conseguir Também, desenvolver. o júnior que está ali em fase de treinamento, de formação, é um pouco só diferente. Não é que a gente proíbe o uso de IA, mas a gente recomenda a IA para o aprendizado. Ou seja, a gente treina normalmente um modelo, né, onde ela não vai te dar a resposta. Ela não vai te dar o peixe, ela vai te ensinar a pescar, aquela história. Então, são ferramentas diferentes. Agora, a ferramenta de performance, de geração de código, a gente só dá realmente para desenvolvedores pleno e sênior. Porque justamente você já sabe usar. Você vai aprimorar a utilização. Sim. Ou vai ganhar tempo com coisas que seriam mais corriqueiras, que é aquilo que você sabe, que se você sentar, você abre o computador e vai fazer. Então, esse tipo de utilização, que ela tem que ser muito bem medida. E se a gente for voltar, e não é tanto tempo, a gente começou quando existiu o KD para fazer pesquisa, depois vem o Google, que já foi uma mão na roda. Eu brinco que o mundo podia ter parado em 2007. iPhone 1, iPod, BlackBerry, acabou. E Google, e Orkut, tava ótimo. Daí em diante foi só para trás. Aumenta a complexidade. Aumenta Na verdade, a complexidade tem aumentado exponencialmente. Você acessa muito, porque eu brinco disso pelo seguinte: a gente teve acesso, a gente saiu do analógico, a gente é a última geração, Isso. né? Que teve saiu do analógico pro digital. É. E a gente viu o digital crescer. Sim. E aí era uma tecnologia muito interessante, porque eu tinha um BlackBerry, eu achava maravilhoso aquilo. Já tive também. Né? Porque você respondia e-mail. Era isso. Uhum. E tinha o iPod, que você ouvia música, cabia um monte de música. A partir daí foi tudo ficando muito mais acessível, muito mais fácil, muito mais um caminhão de informações. E quando você leva isso para como está hoje, com a IA, a gente que ainda entende isso é muito mais fácil. Sabe filtrar. Mas tem muito, e eu vejo muitos alunos, ou recém-formados em direito, eles sentam, jogam no ChatGPT, quero escrever sobre isso. O ChatGPT vai escrever. Então a pessoa se sente apta a trabalhar fazendo aquilo. Mas ela não sabe o que está ali. Ela lê, ela entende, mas ela não sabe nem por que está ali. Qual que é a lógica de você ter escrito daquela forma? Por que aquelas referências, entendeu? Você me lembrou de uma história de um professor, um amigo meu, que dando aula na faculdade, estava conversando com um aluno, e o aluno falou que aprendeu recentemente, aluno de faculdade,
aprendeu recentemente a buscar no dicionário. Ele não sabia, né? Você Que tá tinha. brincando? Tô falando sério. Não sabia buscar no E dicionário. era em ordem alfabética. Não, e assim, além da ordem alfabética, tem a ordem alfabética das outras letras, da segunda letra, da terceira lógico, letra. Não sabia. Não tinha essa noção. Olha que Nunca loucura. precisou do dicionário. Eu vi duas notícias muito interessantes. Uma Vai foi, no Google, né? Vai não. foi fácil. do ministro da Educação, o equivalente ao ministro da Educação da Suécia. A Suécia foi um dos primeiros países a levar tecnologia às escolas, tablets, aquelas lousas inteligentes. Isso já há bastante tempo. E hoje eles já olham e enxergam como um erro. Sério? Ao menos ao ponto que chegou. Eles começaram a retroceder. Voltar um pouquinho. Eu acho que a palavra-chave é o equilíbrio, né? É o equilíbrio. E agora eu não tenho certeza se é Yale ou Harvard, ou alguma outra, se não me falha a memória. Eles já começaram a mudar a forma, já voltou no papel e na caneta, e não tem mais trabalho em casa. Eles estão aumentando a carga horária. A carga do trabalho Vai fazer ali. o trabalho ali na biblioteca. Sabe Sob a que eu mudei isso supervisão nas minhas aulas também, né? Eu dou aula também pós e eu não dou mais trabalho. Porque você sabe como vai é sair. inútil. Não faz sentido. Eu não consigo corrigir aquele me engana que eu gosto, né? Sim, então, assim, sim. eu me engano, o aluno se engana que tá aprendendo, você engana, então não faz sentido. Então, eu fiz uma mudança completa, de fato, na minha grade, das minhas disciplinas, para tudo que vai gerar alguma avaliação do aluno ser feito em sala e com prática, com exercício, com trabalho, Que com é ali que você vai ver se a pessoa está aprendendo ou não. Exato. Que antes é o que eu falei, lá atrás a gente tinha a biblioteca do colégio, É ao contrário. tinha ali um buscador, mas era muito restrito, não tinha muita informação, que na verdade ele ajudava, Sim. realmente, e aí você conseguia medir ali, que você ia buscar a informação. Essa que também é uma diferença. É. Até algum tempo atrás a gente buscava informação, mesmo ela sendo digital. Sim. Hoje você não busca ela, você pede ela. Ela vem de mão beijada, né? Você pede, eu é quero isso. Interessante. A gente ia atrás, você tinha que falar, eu vou pesquisar como isso, vou procurar o que, aonde. Como é Essa que frase poderia estar numa camiseta, tá Essa vendo? pode, tá, já fugiu. Como é que você está vendo o desafio do direito hoje, olhando para essa questão da transformação digital, do uso de IA? Como é que você está olhando ou vislumbrando o que deve acontecer nos próximos anos? Hein? Eu sou um pouco pessimista ela ajuda muito no trabalho, mas eu sinto que ela está sendo usada, espero que isso venha a mudar, mas esse momento é a minha opinião, Sim. principalmente pelo Poder Judiciário, como uma forma de desafogar. Sim. Então, Mas isso é ruim por quê? Porque a gente tem uma fila de... A gente É sabe ruim. o tempo que leva um processo, décadas, né? Às Então, vezes pra mas você... leva bastante tempo. E não seria bom a gente poder reduzir essa fila, né? Colocar uma IA ali Então, para ajudar a ganhar tempo ela nessa ajuda. fila gigante que tem de processo? O problema é o padrão. Então, vou tentar explicar de uma forma sem juridiquês nenhuma, Não, mas pode, manda você lá. tem a primeira instância, vem a sentença. Certo. Você recorre para a segunda instância, vem o acórdão. E aí você pode recorrer para um STJ, para um STF, ou na Justiça do Trabalho, TST. Tá. E você tem requisitos mínimos para esse recurso subir. Então é só matéria de direito, ou seja, eu não discuto fatos. O Samir foi ou não foi, isso aí não se discute. Tá bom. O direito, ele foi aplicado corretamente, eu não posso entrar e discutir se, mas o Samir fez tal coisa, então... não. É a lei, o juiz aplicou errado, o tribunal aplicou Entendi. errado. Tá bom. Qual é o problema disso? A gente chama de admissibilidade, quando o recurso vai ser admitido. Então você entra com o recurso, ele passa por esse crivo, sobe ou não sobe. É aí que vem esbarrando na IA. Porque a IA ela tem um padrão de filtragem. Dependendo daquilo que você escrever, ela pode entender que você saiu do tema e ela não vai subir. Tanto que as decisões acabam se tornando padrão. E são muito padronizadas. Então isso já é um problema. O que é interessante também, por outro lado, e eu já fiz esse teste, depois de montar o recurso inteiro, como a gente sempre faz, já com uma IA treinada e voltada também para o jurídico. Sim, Então, tem as especialistas, inclusive, exatamente. que é o que a gente recomenda, né? Então, aí a gente coloca, analise e o que poderia ser barrado num filtro para fazer esse pente fino. É IA ajudando a não ser barrada pela IA. IA. É a IA contra a IA. O que também pode ser um problema, que daqui a pouco vai ficar todo mundo nessa, porque você precisa combater, e não deveria ser assim. E o problema, quando você vai para instâncias inferiores, ou até em primeira instância, quando você entra com uma ação, aqueles fatos precisam ser analisados. Sim.
Se você passa por uma IA que é um padrão, se você. O que eu falei do subjetivo. Entendi. Às vezes é uma prova, alguma situação que aconteceu, que ela que vai dar o desfecho. Se você seguir só uma tendência padrão, praticamente você não tem por talvez que não ter seja discussão. o caso mais recomendado, mas não sei se é a sua área, mas vou dar um exemplo. Um dia eu estava falando com um advogado que é tributarista. E aí ele falou, cara, processo ali de tributário, né, de você ter, enfim, isenções, algum tipo de coisa, é basicamente número ali, Sim. né? Então é olhar a lei, jurisprudência, tem ali os produtos, cadastros, NCMs, você entrar com uma ação, só que isso demora anos, né, de propósito. Talvez ali eu estou dizendo de situações um pouco mais objetivas, não tem tanto essa subjetividade, entendeu? De analisar. Será que ali não poderia, talvez, entendeu? Pensando no direito como um todo, talvez analisar onde se aplica mais e realmente ajudar a eliminar desperdício, antecipar realmente futuros, né? E trazer isso para o nosso dia a dia como benefício. E concordo com você, talvez o segredo é esse, onde usar e onde não usar, né? Exato, porque eu sempre costumo dar o seguinte exemplo. Se você atirar numa pessoa e matou, você cometeu homicídio. Uhum. O direito penal é o único direito que a gente chama de positivo, que é cometer o ato, pena, é isso. Uhum. Né? Você não tem como fugir. Mas você tem um pouco de subjetividade. O fato de matar alguém, matou por quê? Essa pergunta ela vem na sequência. Foi autodefesa. Né? Foi tentando defender alguém. Foi doloso ou foi culposo. Então você tem que medir. Aí vai qualificando. Exatamente. No tributário, que você entra em questões muito mais práticas e muito mais, eu não vou dizer positiva, que não seria correto, mas mais quadradas. Sim. Você tem mais padrões. Né? Como que e também entra muito essa linha. O ISS. Isso. Eu tenho uma empresa no município, eu presto serviço, eu vou pagar ISS. Uhum. E eu vou ter ali na tabela qual é o serviço que eu presto, qual é a minha alíquota, e é assim que funciona. Mas quando você entra em questões mais subjetivas, aí fica complicado. O problema é o uso desmedido. Sim. E a gente pega, do mesmo jeito que tem muito advogado, isso saiu até nos Estados Unidos, que a IA ela vai criando jurisprudência. Se você não parar para ler, que aí entra o preguiçoso, aí é o perigo do que ele não se dá nem o trabalho de pesquisar aquilo, que sai mas sai muito perfeito. Sai bonitinho, né? E sai com o nome do desembargador, tudo, um número bonito. Mas se você não olha, se ninguém lê também, passa. Caramba. E aí você começa a criar jurisprudência que nem existia. Porque isso vira material de treinamento Exatamente. Da IA, e aí outro... E vamos supor que o tribunal... Você pode utilizar esse... Vamos pegar assim, uma coisa muito absurda. Tá. E também tem sentenças, inclusive eu já vi sentença aí assim pra gente, que tá lá, você vê que foi feito, escreva tal coisa, a pessoa copiou tudo. Ela copiou inclusive, e sai me pergunte sentença. para mais Aqui está a sua resposta. Entendeu? E acontece. Cara, não leu nem o que não lê nem isso. Caramba. Então você acaba tendo, mas vamos supor uma coisa muito hipotética. Ali um assessor de um juiz, ele não achou a jurisprudência, e a IA ele não se deu o trabalho de pesquisar, ele confiou ali que vamos colocar uma IA jurídica treinada, ele não viu. Passa, vai para o tribunal mantém, usa aquilo e começa a replicar em outros processos. A gente cria um grande problema com uma jurisprudência que não existe, de um processo que não existe, e que às vezes pode acabar afetando milhares de processos. Porque uma vez que aí esse processo, vamos dizer assim, se ele passar, ele vai ser um de verdade. Ou seja, ele vai criar uma jurisprudência e aí você pega... que ela sim vai ser válida, né? Porque a que a IA alucinou não existia, mas aquele que usou a IA e pode usar a mesma que ela alucinou. A turma fala, conforme precedente tal e também dessa turma, e você vai usando, ela vai puxando. Vai aumentando o número de precedentes. É meio apocalíptico, mas é uma coisa muito real de se acontecer. E isso teria a primeira vista parece que não é nada. Mas dependendo dos temas que acaba acontecendo algo dessa natureza ou parecido, ela tem um impacto social e econômico gigantesco. E você desestrutura toda uma cadeia judicial que ela é essencial para dar segurança nas relações. Ou seja, dá para relacionar com a questão do nível de maturidade do direito em relação ao uso de IA. Né? Não dá para pensar que a gente vai jogar 100% da responsabilidade por IA, e a gente precisa pensar em como equilibrar essa maturidade de poucos em poucos, para que a gente fale, aqui de fato eu posso utilizar 100% de IA, aqui eu posso usar
80% precisa da decisão de uma pessoa, e como isso de alguma forma vai evoluindo de acordo com que os próprios mecanismos, né, de toda a estrutura jurídica, o quanto isso de fato vai conseguir trazer essa visão de resultado, né? Exato. Ô, João, e nessa contexto que o Zé trouxe aqui, como as pessoas ou as empresas podem se preparar? Como é que a gente realmente se prepara para minimizar esses riscos, já que de fato eles existem, na sua visão? É usar de forma consciente. É se preparar para utilizar. Toda empresa que for implementar, antes de implementar, ela tem que conhecer aquilo que ela está implementando. Boa. Tá Como bom. que ela vai servir, de que forma que ele vai trabalhar com aquilo e como ele vai treinar quem vai utilizar também. Treinamento. Treinamento. Muito educação, capacitação. O que vai levar as empresas para um outro nível. Muitas empresas têm código de conduta, e isso também vai ter que ser Vai ter que trabalhado ter um código de conduta para a do uso utilização da IA, específico da pra tecnologia. uso de IA. Exatamente. E é aquela história, né? As regulamentações, elas costumam vir depois, né? A gente quer sair fazendo, colocando ali a inovação, mas esse uso indevido, nesse caso, ele é exponencial, né? Sim. Caso ele aconteça, ele pode, como você falou, gerar danos, né? De forma exponencial. Inclusive vazando dados. Dependendo da IA que é utilizada, se você joga dados sigilosos nela e ela for aberta, Exatamente. Nós temos uma empresa que é chinesa, cliente do escritório. Nós utilizamos para muita coisa, mas a gente não cita sequer o nome. Por quê? Não pode. Porque você tem que preservar. Você não sabe o que vai vazar, porque ela também vai utilizar aquelas informações. Então é muito cuidado com o que se usa. Sim. Porque você tem o segredo industrial. Aconteceu com a Samsung. Sério? Jogaram planilha para eu vi melhorar, esse os dados vazaram. Eu vi esse caso, é verdade. Então, isso é esse tipo de cuidado que muita gente nem imaginava que teria. Falava, mas não é fechado, não é privado, como que vaza? Dados vazam. Entrou na rede, é um grande problema. Você me lembrou de uma história, João. A gente estava no Hacktown, junto com... Não sei se era com o Pinheiro ou com o Neto. E a gente estava conversando com um grupo de advogados exatamente sobre essa questão de uso de IA e tudo mais. Uma estava muito letrada e a outra mais ou menos, né? E aí ela estava pegando as peças jurídicas dela e jogando no chat GPT gratuito. Nossa. Eu falei, então, querida... Então, veja bem. Veja bem, Exatamente eu isso. vou recomendar para você pagar, pelo menos, para não fazer isso. E é engraçado o quanto a gente precisa, de alguma forma, continuar educando as pessoas sobre essa questão de privacidade, do uso da IA, para que isso não vire um problema, né? Todo mundo fala, a internet é sem lei. Muitas vezes é difícil você chegar em alguém, Sei. mas ela não é uma terra sem lei. E só que ela é um mar com piratas. Se você bobear ali com informação, que as pessoas esquecem, ficou tão comum no dia a dia, que você põe ali as informações Você não para pra pensar. e não para Esse para é o pensar perigo. em quais são as consequências. Mas quando são os nossos dados, é uma coisa. Eu costumo brincar que no meu, se pesquisar, vai encontrar meu mesmo. Eu não tenho muito o que fazer. Agora, de clientes, de outras coisas, eu não só tenho que fazer, como eu tenho obrigação de preservar Sim. esses dados. Porque o próprio cliente, a empresa, ela não fica colocando todas as informações dela na internet. Então, Boa. quem presta serviço também não pode fazer, né? Exato. Ô, João, você, cara, muito legal, papo bacana. Pra terminar, com uma visão, vamos dizer, você falou uma visão pessimista ou realista, vamos chamar assim. Realista. Eu sou o cara otimista, sempre, né? Você sabe que eu gosto de ver ali o copo meio cheio. Tem um caso que a gente estava até falando, por exemplo, da NFL, né? Que um dos times do Commanders, eles já estão usando, desde a temporada passada, realidade virtual para treinar, né, o seu quarterback, né, o seu jogador, em um jogo de velocidade aumentada. Né? Você, como se fosse no vezes 2 ali, né, a velocidade, o cara treinando o tempo de bola. E isso fez um time sair de um dos piores times da temporada anterior para a final da conferência. Ele chegou na final, que não acontecia há décadas, né? Traz um pouco assim de visão otimista, caso tenha, voltando um pouco para a gente encerrar essa questão do esporte. Você vê isso trazendo avanços, olhando para frente, que tendências que a gente pode, já falamos das questões éticas, legais, que acho que são importantes, mas o que você antevê acontecendo aí nos próximos anos? O que você vê realmente de tecnologia impactando positivamente, vamos dizer assim, os esportes como um todo? Quando a gente fala, aí eu vejo positivamente, que atleta de alto rendimento
é muito complexo para ele. Uhum. E a tecnologia, ela vai ajudar que ele seja realmente de alto rendimento. Treinar certo. Treinar certo. Há não muito tempo, o Dicá estava contando pra gente que eles treinavam no estádio da Ponte, subindo e descendo as escadas da arquibancada. Nossa, pra ter uma lesão Não ali, precisa dizer que o joelho de É, ninguém durou exato. muito tempo. Eles aposentaram mais velhos, mas com o joelho daquele jeito. Hoje, claro, a tecnologia foi avançando dos anos 70 para cá, muito mais, sim. e você já sabe quais são os treinamentos. E hoje, com toda essa tecnologia, você consegue antever as lesões. Boa, Então, qual é isso o, legal, tá qual vendo? o nível de treinamento que vai dar para um jogador? Algumas coisas ficaram conservadoras demais. Tá? A gente brincava muito. Tinha jogador com muito potencial para bater falta, como o Rogério, ficava batendo Sim. 200 faltas depois do treino. Sim. Hoje, com a fisiologia, falando, não, você só pode bater 20. Não força. Também é um problema. Você fala, meu, mas Você precisa do hábito para você conseguir. precisa do hábito. Mas você consegue chegar no meio termo. O importante nisso é que hoje, com toda essa tecnologia, você consegue ter o rendimento do atleta e mais ainda com a saúde dele. Isso é legal, Porque importante. tem muitos atletas que tiveram problemas que ninguém sabia o porquê. Olha só. E você via jogando, ele estava ali, mas as medições dele mostravam quedas que não eram normais. Se tivesse isso, talvez o Ronaldo, que teve problema no joelho ali, poderia Provavelmente ter ele não teria. é um preparo melhor para aquela região, Exatamente. não forçar tanto. Não é ficar só musculoso. Exato. É como ficar musculoso, Exato. como ganhar massa muscular. Uhum. Então isso agrega, e talvez quem use muito dessa tecnologia e se cuida, mas usa muito, é o Cristiano Ronaldo. Total. Que ele ótimo joga exemplo. como se ele tivesse 25 anos. Ótimo exemplo, cara, bizarro, né? Porque ele se cuida efetivamente, mas ele usa a Tecnologia também. a favor dele. Então, Se tivesse isso isso para o antes, esporte. a gente talvez seria hexa, né? O Brasil teria ganhado a Copa de Ou até 98. mais, né? Ou até mais. Não, eu tô falando especificamente na com 98, certeza. né? Que deu tudo aquilo lá. João, cara, muito obrigado. Papo maravilhoso. Obrigado por Agradeço. contribuir aqui, trazer para o público do Performa que Pode todo esse conhecimento, esse repertório. E para você que ficou com a gente até o final, já sabe, né? Curte, compartilha esse episódio, faz isso chegar em mais pessoas, porque esse conhecimento, a sua contribuição, vai fazer esse conteúdo tornar relevante, vai fazer mais pessoas entenderem, né, os desafios de como a inteligência artificial também pode aumentar a sua performance, né? Já que a gente está falando do Performa que Pode, Por que não? né? Esse é o ponto. Para agradecer aqui também o patrocínio da HP Enterprise, nossa grande parceira aqui nesse episódio. E para você que está ouvindo, acesse também todas as nossas redes aqui, performait.com. E esse foi mais um episódio do Performa que Pode. Porque você pode performar. Valeu, tchau, tchau. Falou!